Convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 41, profeta Isaías. Quantos aqui sabem o que é uma trincheira? Quantos sabem? Uma trincheira. Alguns não sabem, não é? Uma trincheira é uma espécie de vala cavada na terra e era uma estratégia defensiva de guerra, muito usada na Primeira Guerra em especial. Foi uma guerra muito mais física do que a própria Segunda Guerra, mas na Segunda Guerra também foi usada a estratégia de trincheiras. E ali dentro os soldados ficavam durante muito tempo em muitas operações, muitos deles morriam ali dentro, era uma situação muito aflitiva e as trincheiras eram uma forma de escapar dos tiros que vinham do inimigo contra os soldados escondidos ali. Então imagine você, um soldado exausto, preso em uma trincheira muito escura, e ao seu redor o cenário é de total destruição, o lugar está encharcado. E ele ora para as suas mãos trêmulas ali naquele contexto, cheias de lama. Ele se sente impotente diante do poder esmagador do inimigo que está se aproximando. Ele olha desesperadamente para os lados em busca de socorro, mas vem o medo e sussurra lá no seu ouvido, dizendo: você foi esquecido, ninguém vem te buscar. Imagine uma situação assim, aflitiva. E de repente o próprio general do exército vem, seu general, e salta para dentro daquela trincheira lamacenta, segura firme nas suas mãos e diz para ele: o seu turno exaustivo acabou. Eu estou aqui com você e agora nós vamos para casa. Parece a cena de um filme, né? Que traz alívio para a gente. Então, era mais ou menos assim que os soldados esquecidos, soldados entre aspas, não é? Uma metáfora, o povo de Israel que vivia exilado na Babilônia eram como esses soldados esquecidos na trincheira. Eles se sentiam vulneráveis, se viam como vermes, olhando ao redor com muito pavor, sem ter esperança. Mas, quando nós chegamos na passagem de Isaías, a partir do capítulo 40, nós vemos o Deus do universo ali, vem saltando para dentro daquela vala, daquela trincheira, na crise do seu povo, e ele não envia apenas uma mensagem, mas ele mesmo vai ao socorro de Israel, e ele segura na mão do seu povo trêmulo e diz: olha, não olhe para os lados com pavor, não olhe para as circunstâncias, eu sou o teu Deus, eu estou contigo aqui para te livrar. E é muito interessante, irmãos, que essa é uma experiência que nós passamos por ela muitas vezes. Situações em que nós nos sentimos entrincheirados, presos no medo, na crise, na luta, na dificuldade, no sofrimento, na enfermidade, nas situações adversas que trazem insegurança, que trazem medo, que trazem angústia. Mas nessa noite o Senhor quer que saibamos que Ele já está vindo ao nosso encontro, que Ele sempre vem ao nosso socorro, que Ele sempre vem para estar conosco nas nossas trincheiras, nos dando livramento, nos tirando da situação aflitiva, e no mínimo Ele permanece ali conosco, chora conosco, sofre conosco,
e passa conosco esses momentos aflitivos que nós estamos vivenciando. Então, é mais ou menos sobre isso que a nossa reflexão nessa noite vai tratar. Isaías, capítulo 41, nós vamos ler os versos 8 a 16, depois vamos orar, ok? Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você, os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo. Armado de lâminas duplas, você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, bendizemos porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, ela pode trazer a palavra que precisamos, a mensagem que precisamos ali no nosso íntimo, seja de conforto, seja de despertamento, de consolação, de exortação, a fim de que nós aprendamos, nos recordemos que podemos confiar em Ti, esperar na Tua misericórdia e descansar no Teu socorro, Senhor. Ajuda-nos para que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações e por ela nós sejamos edificados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fazendo aqui só uma ambientação, Isaías 40 até o 41 marca uma grande transição do livro que muda o foco do juízo para a consolação. Ele foi escrito para os exilados israelitas na Babilônia e esse trecho proclama o fim do sofrimento do povo, a soberania incomparável de Deus sobre a história e o anúncio do Messias, que é a promessa de libertação e renovação espiritual mais extraordinária no texto de Isaías. O profeta Isaías dirige-se a Judá durante e após o exílio na Babilônia, por volta de 586 a 539 a.C., e a nação está devastada, questionando se Deus os abandonou. E o capítulo 40 a 55, esses capítulos são frequentemente chamados de livro da consolação, servindo como uma âncora de esperança para o povo exilado. Então, o capítulo 40 vai trazer uma mensagem de consolo sobre a grandeza de Deus. Versículos 1 a 2, o texto começa a consolai o meu povo. O verbo repetido, ele, na perspectiva do hebraico, ele tem o sentido de dar ênfase. É uma linguagem militar que aponta para o fim do exílio exaustivo de Israel, depois de 70 anos. A punição já havia sido concluída e o perdão agora estava sendo novamente liberado. Versos 3 a 5 fala sobre uma voz que clama no deserto, anunciando o caminho do Messias,
e nós sabemos que essa voz se cumpre cabalmente, plenamente na pessoa de João Batista, lá no Novo Testamento, anunciando o caminho de Jesus. Os versos 6 a 8 falam sobre a fragilidade humana e a palavra eterna de Deus fazendo esse contraponto, falando que a natureza humana é como a erva que perece, que hoje é extraordinariamente bela e amanhã murcha e seca, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O versículos 9 a 31 vai falar sobre o poder incomparável desse Deus, que é Criador, soberano do universo, que nunca se cansa, não se fatiga. E o ápice do versículo do texto é o versículo 31, que diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E o termo esperar, ele fala sobre uma confiança ativa na dependência de Deus, que nós devemos ter e conservar em nossos corações. E então chegamos ao capítulo 41, fazendo um panorama rápido aqui, nos versos 1 a 20, nós vemos nos versos 1 a 7 uma convocação às nações. O Senhor desafia as nações e os seus ídolos a provarem quem controla a história, se é Deus ou se são os ídolos. Então, em meio a essa idolatria das nações, Deus levanta um conquistador do Oriente, que é uma profecia referente a Ciro, o grande rei da Pérsia, que libertaria os judeus mais tarde, mostrando que o paganismo não tem poder diante do Deus de Israel. Versículos 8 a 16 falam sobre a eleição de Israel e a segurança do povo, onde a chave é: não temas, porque eu sou contigo. Versículo 10. Então o Senhor reafirma a sua aliança com Israel, chamando de servo meu, e a presença contínua de Deus é a base para expulsar todo medo e recuperar a confiança. Deus promete fortalecer e ajudar o seu povo, mesmo quando eles se sentem tão frágeis, como um bicho, como um verme, garantindo assim o triunfo do povo de Deus sobre os seus inimigos por causa da graça do Senhor. E os versos 17 a 20, falando sobre uma grande transformação que o Senhor iria operar, abrindo rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, onde Deus promete transformar a desolação em oásis, a transformação do deserto seco em florestas e fontes de água. Não é apenas uma promessa para um cumprimento físico, mas um testemunho espiritual do poder redentor do Senhor na vida do seu povo. Então, essa é uma demonstração poética de como Deus provê sustento milagroso para aqueles que são seus, saciando a sede, a fome, a necessidade daqueles que buscam a sua presença. Então, eu quero me deter aqui com vocês nos versos 8 a 16, onde nós vamos extrair a nossa breve reflexão dessa noite. Então, aqui nós vimos, na nossa leitura, essa promessa que o Senhor faz para os tempos de crise e de medo. Todos nós enfrentamos situações limite nas nossas vidas, irmãos. Momentos de crise, doença, escassez, temores, situações que trazem insegurança, que trazem instabilidade para nós. Quando olhamos para a nossa própria força, nos sentimos como o verme de Jacó, muito pequenos e muito vulneráveis. O nosso país é o país das crises, então a gente entende bem o que é vulnerabilidade, o que é instabilidade, o que é temor, o que é medo de perder o emprego, medo de ser demitido, medo das loucuras econômicas, dos malabarismos econômicos que os nossos governos fazem. Mas hoje a palavra do Senhor nos lembra que nesses momentos difíceis, o nosso maior conforto não é a ausência de problemas, mas é a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, Deus pode transformar a nossa fraqueza em superação, em resiliência, nos garantindo a sua presença conosco, a sua ajuda e o seu poder transformador. Então, nós vemos aí os versos 8 a 9, onde o Senhor diz: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Então o Senhor está falando aí, lembrando a Israel da sua identidade.
Embora cativos na Babilônia, um resultado dos seus próprios pecados, eles jamais haviam deixado de ser povo do Deus Altíssimo. Então o Senhor destaca 4 características da eleição de Israel. A primeira delas é que Israel é o servo do Senhor. O chamado que ele recebeu foi para se tornar um servo do Senhor, para servir a Deus. O termo hebraico para servo, nesse caso, carrega um significado muito profundo e vai além da ideia de um simples trabalhador forçado a servir ao seu Senhor como escravo. Envolve uma relação muito forte de dependência e de lealdade. Então, para Israel, ser servo não é um fator de opressão, mas é um alto privilégio e um título de honra que o Senhor concede ao seu povo. Segunda característica é que Israel foi escolhido por causa da graça de Deus. Versículo 8, segunda parte. Jacó, a quem escolhi. E a passagem correspondente em Gênesis aponta para a eleição incondicional de Deus, quando Esaú era o primogênito, mas, como Paulo ressalta na carta aos Romanos, capítulo 9, o Senhor desprezou Esaú e escolheu Jacó. Ou seja, eleição é graça, não é mérito, é propósito soberano do Senhor na vida daqueles a quem Ele escolhe. Louvado seja Deus. Terceira característica é que Israel é um povo de Deus por descendência de Abraão. Versículo 8, terceira parte, onde o Senhor chama Abraão de amigo, falando de um vínculo afetivo na aliança que Deus celebrou com Abraão. Não é apenas um acordo, não é apenas um contrato assinado, mas é um vínculo afetivo que existe entre Deus e o seu povo. Então Israel foi eleito em Abraão, o receptor original da promessa. O plano da promessa de Deus é imutável. Ele teve início em Abraão, se estendeu a todos os seus descendentes. É uma aliança primeiramente corporativa, porque ela é uma aliança que envolve todo o povo de Deus, o povo de Deus como um todo, que foi escolhido na mesma aliança abraâmica. No entanto, a Bíblia enfatiza que a participação dessa aliança exige fé e obediência individuais. E a quarta característica é que Israel, como povo escolhido, também é um povo resgatado. O Senhor resgatou Israel do Egito, da escravidão. E agora, mais uma vez, o Senhor está resgatando Israel de um outro cativeiro, o cativeiro babilônio. Mas essa palavra do verso 9, ela se refere a todos os resgates que o Senhor operou na vida do povo, quando pelos cativeiros assírio e babilônicos, Israel foi espalhado por toda a parte do mundo. Então, agora o Senhor estava recolhendo uma promessa que nos lembra a promessa do bom pastor, do capítulo 40, versículo 11, quando o Senhor se mostra como pastor que recolhe o seu rebanho disperso. Então, o texto nos ensina, irmãos, que nos momentos difíceis, diante do peso das lutas, das adversidades, que tentam nos fazer esquecer de quem somos, o próprio Satanás quer nos roubar a fé, mas Deus lembra a Israel e lembra a nós de quem somos. Somos servos do Senhor, descendentes de seu amigo Abraão, portanto também estamos numa relação de amizade com Deus. Em Cristo somos filhos amados. A nossa segurança está no relacionamento de aliança com Deus. Amém, irmãos? Uma segunda passagem aqui, versículo 10, mostrando onde está a nossa segurança. Versículo 10. Que vai dizer: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou força, sim, o ajudo. Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Esse é o ponto alto da passagem. E a ordem não temas, que se repete inúmeras vezes na porção de 8 a 16, não é apenas um encorajamento psicológico, mas é uma promessa baseada na presença divina do Deus Emanuel, que vai aparecer já em Isaías capítulo 7. Então, em toda essa porção de Isaías, o Senhor está dizendo: eu estou com você,
eu estou com você, eu estou com você. É uma palavra, uma afirmação que se repete constantemente nessa passagem. E o verbo hebraico usado para temor aqui significa ficar olhando ao redor em busca de ajuda da parte dos homens, que é uma expectativa vã, porque isso nos leva apenas a ficarmos mais amedrontados e apavorados, porque a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Mas o Senhor diz para não olharmos para as circunstâncias, nem para as instituições humanas, nem para os homens, nem para as questões desesperadoras da vida, mas para Ele. Então Ele diz, eu te fortaleço, eu te ajudo. Deus está garantindo os recursos necessários para a nossa sobrevivência e continuidade como seu povo. E a destra fiel do Senhor simboliza a força, o poder e a justiça de Deus. Então, meus irmãos, o medo nos paralisa. Ficar olhando ao redor, olhando para a circunstância, nos traz desespero e pavor. Mas o Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo. Não é um encorajamento vão, mas uma promessa baseada no caráter de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos fortalece, irmãos, nos sustenta com a sua mão direita poderosa, apesar das situações em que ficamos expostos e fragilizados. Talvez você hoje não esteja enfrentando uma luta, mas guarde essa palavra para você. Guarde ela bem num cantinho do seu coração, porque cedo ou tarde você pode precisar dela. Que você se lembre que o Senhor é sempre contigo, que Ele está contigo, que Ele te fortalece nos momentos de maior fragilidade. Nós chegamos aqui aos versos 11 a 14, onde nós vemos que o Senhor se apresenta como a defesa do seu povo. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Os versos 11 e 12 afirmam duas vezes que os inimigos do seu povo serão reduzidos a nada. Sobre quem Deus está falando, irmãos? Deus está falando sobre o poderio militar babilônico, que era assustador, que era enorme. Quando você lê o livro de Abacuque, você tem uma ideia do que era o poderio militar da Babilônia. O Senhor assemelha a rede de um pescador, da qual ninguém escapa. Aparentemente imbatível, mas o Senhor diz, eu os reduzirei a nada. E isso viria a acontecer na própria história por meio de Ciro, que já citamos, o homem do norte, que aparece lá no versículo 25 do capítulo 41, que o Senhor levantaria para livrar Israel, e depois vai ser mostrado explicitamente no capítulo 45. Não há limitação de poder em Deus, meus irmãos. Não há limitação de poder em Deus. Portanto, o impossível de hoje pode se tornar um testemunho de livramento amanhã, pela mão poderosa do nosso Deus e Pai. Louvado seja o Senhor. Os versos 13 e 14 também tem uma repetição, mas dessa vez a respeito da pequenez de Israel. O Senhor chama o seu povo de vermezinho e depois de povozinho, uma clara ilustração figurativa da impotência de Israel em livrar a si mesmo. Então o Senhor apresenta o contraponto, o contraste com ele mesmo, mostrando que se Israel é um vermezinho e um povozinho, ele diz, eu sou o teu Redentor, o Santo de Israel. E de novo ele repete, não temas, não temas, não temas. O tempo todo esse é o refrão dessa passagem de Isaías, eu sou o teu Redentor, o Santo de Israel, de novo e de novo. Então as batalhas diárias podem parecer esmagadoras, mas Deus promete lutar ao nosso lado. E isso faz toda a diferença. O Redentor se levanta para defender os seus filhos. E o termo aqui usado como Redentor se refere ao Goel,
o parente resgatador, você vai se lembrar lá do livro de Ruth, não é? Quando ela vai ser resgatada pelo Goel da sua família, que é o Boaz. Então o Senhor aqui aparece como um membro da família do povo de Deus, que vai resgatar o seu povo. Na antiga cultura, o Goel era o parente mais próximo que tinha essa responsabilidade de defender os direitos da sua família, resgatando parentes escravizados, propriedades perdidas e garantindo a justiça para a sua família. Então, o Senhor agora se apresenta como esse resgatador. A graça e o favor de Deus fazem bater em retirada o medo e a ansiedade. Glória a Deus. E por fim, irmãos, os versos 15 a 16 mostram a transformação que Deus opera em nós mesmos nesses tempos de aflição e de angústia. O texto diz: eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo, armado de lâminas duplas, você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas à palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Esses dois versos apresentam uma mudança radical de cenário. Israel, que era um vermezinho e um povozinho, que era a presa, se tornaria o predador. De amedrontado se tornaria aquele que vai ser temido. Outra linguagem simbólica carregada de significado aqui, falando primeiro no verso 15 sobre o debulhador de cereais, extremamente afiado, que se refere a uma antiga ferramenta agrícola usada para separar o grão da palha, e em geral era uma prancha de madeira pesada equipada com pedras muito afiadas ou com dentes de metal na parte inferior, e ela era puxada por animais sobre o cereal colhido para triturar os talos e separar os grãos. Então é essa imagem que o Senhor está trazendo, uma metáfora poderosa usada por Deus para descrever como Ele transformará o seu povo, dando força ao seu povo e eficiência para superar os obstáculos ou os exércitos inimigos que são assemelhados aqui aos altos montes. E o verso 16, um complemento dessa promessa do verso 15, fazendo alusão agora ao trabalho do joeirador, né, que peneirava o grão, separava o grão da palha, uma promessa divina de proteção, onde Deus garante que os inimigos do seu povo serão derrotados e dispersos pelo vento, como a palha que o joeirador joga para cima com a sua pá. Então, uma promessa divina de proteção, de amparo, de cuidado e, sobretudo, de garantia de que Israel não seria destruído pelos seus inimigos. Em meio a essa libertação, os fiéis não apenas superariam seus adversários, mas se alegrariam e se gloriariam na presença do Senhor. Então, irmãos, Deus não apenas liberta, Ele muda a nossa perspectiva. De um verme indefeso, Deus pode nos tornar capazes de nos levantar e enfrentar as adversidades com fé e coragem. Não fugindo da luta ou tentando contornar a luta, mas enfrentando pela fé nesse Deus fiel e provedor. As adversidades que antes nos assustavam, agora se tornam pequenas diante da grandeza desse Deus que luta por nós. Se nós quisermos nos comparar às adversidades que enfrentamos, sempre seremos um verme. Mas se nós compararmos as adversidades que enfrentamos com o Senhor, então as adversidades ficam pequenas, porque Deus é grande, irmãos. Mas como essa mensagem antiga do profeta Isaías chega a nós e nos toca pessoalmente, como isso chega até nós, como ela se conecta com a nossa realidade como cristãos do século 21, afinal nós estamos falando aqui de Babilônia, de guerra, de cativeiro. Eu quero mostrar isso em 4 pontos e uma conclusão, já fazendo aqui as aplicações para a nossa edificação, e depois nós vamos orar em relação a isso. Primeiro, irmãos, falando sobre a nossa própria identidade.
Os versos 8 e 9 falam sobre a identidade de Israel. No Novo Testamento, Jesus, ele se apresenta como servo sofredor, ele é o servo escolhido por Deus, perfeito, aquele que agrada ao Senhor em tudo, que faz a vontade do Senhor em todas as coisas, e o verdadeiro descendente de Abraão. O apóstolo Paulo chama atenção a esse fato na carta aos Gálatas, onde ele usa também uma metáfora para dizer que quando o texto se refere ao descendente de Abraão, ele está apontando para Cristo, evidentemente. Então nós só recebemos essa identidade de filhos amados de Deus, escolhidos por Deus, porque estamos unidos a Jesus. Ele é a garantia de que essa aliança e as promessas feitas a Abraão, elas também nos alcançam e elas nunca falham, irmãos. Nunca falham. Segundo ponto, no verso 10, quando o Senhor se apresenta como Deus Emanuel, o ponto central aqui da nossa porção que nós lemos, não temas porque eu sou contigo. Na vida de Jesus, essa promessa ganha carne e osso. Ele é o Emanuel, o verbo vivo, que significa Deus conosco. Uma das palavras ocorrentes em Jesus aos seus ouvintes era: não temas, crê somente. Quando aquele pai que o recebe, quando ele desce do monte da transfiguração, aquele pai desesperado com o seu filho que se atirava no fogo, na água, o pai naquele desespero, ele vem até Jesus e Jesus então diz para ele exatamente essas palavras: não temas, crê somente. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, quando nós estamos desesperados diante de uma situação e nós ouvimos esta palavra do Senhor no nosso íntimo: não temas, crê somente. Isso traz paz ao nosso coração. Antes mesmo da solução, nós recebemos a cura para a aflição da nossa alma. Então, Jesus demonstrou isso na prática quando ele acalma a tempestade no mar e diz aos discípulos apavorados: coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus 14, 27. A presença espiritual de Jesus em nós é o antídoto que nós temos, definitivo contra o medo, irmãos, contra o abatimento, contra a falta de fé e de confiança em Deus. Os versos 11 a 14, que se referem ao Senhor como a nossa defesa, como a defesa do seu povo, e nós vemos que é uma figura muito clássica que vai reverberar no Novo Testamento, essa figura do resgatador, quando Deus se apresenta ali como Goel do seu povo. Na cultura bíblica, então, o Goel precisava se tornar da mesma família para poder resgatar os seus, e Jesus faz exatamente isso na encarnação. Ele se torna um de nós, um parente chegado de sangue, para nos resgatar da pior crise de todas, que é a escravidão do pecado e da morte. Mas ele trouxe redenção para nós, ele nos resgatou, ele nos libertou dessas prisões, dessas cadeias. Então, diante da nossa total fraqueza, nós que por nós mesmos não passamos de vermezinhos, Jesus subiu à cruz para derrotar os nossos maiores inimigos, irmãos, reduzindo o poder de Satanás a nada. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E por fim, os versos 15 e 16 que falam dessa transformação, elas vão apontar para o poder da ressurreição de Cristo, que transformou a nossa natureza humana, decaída, pecaminosa, fadada à doença e à morte, trouxe para nós a certeza da ressurreição final e escatológica. Quando nós teremos vida, vida abundante, um corpo glorificado, para vivermos na sua presença sem qualquer sofrimento, sem qualquer luta e dificuldade, e todas as aflições e angústias dessa vida terão passado, porque nós estaremos em verdadeira felicidade e contentamento na presença do Senhor. Então, pelo poder do Espírito Santo em nós, Jesus está presente nas nossas vidas, nas nossas crises, nas nossas fraquezas, nas lutas que muitas vezes querem nos destruir, e elas se tornam ferramentas de testemunho
e amadurecimento, com as quais nós vamos também dar testemunho da graça de Deus, que nos ajuda a vencer os obstáculos da vida. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E então quero deixar com você esta palavra. Na crise, Deus não nos deu apenas uma promessa, Ele nos deu uma pessoa, a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o nosso não temas para nossa segurança, para nossa confiança e para nossa paz. Quando Ele segura a nossa mão direita, Ele exibe também as marcas dos cravos, que são a prova de que Ele nos amou. A assinatura do seu amor por nós está no seu próprio corpo. Isso nos faz vencer a crise, o medo e a própria morte. Então, irmãos, não há nada que possa tirar de nós, roubar de nós esta segurança, esta confiança no Deus ao qual nós servimos. Amém? Glória ao nome do Senhor. Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta breve reflexão que a Tua Palavra traz aos nossos corações mais uma vez. Te damos graças por ela. Queremos entregar agora nas Tuas mãos as nossas vidas, pedindo ao Senhor que o Senhor aplique esta palavra convenientemente aos nossos corações. Que ela fale de perto a cada um de nós, aos nossos ouvintes, a cada um daqueles aos quais essa mensagem puder alcançar, trazendo conforto, trazendo confiança, segurança, ó Deus, trazendo esperança renovada em cada coração, em cada vida. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor traga paz ao coração aflito, perturbado, ó Deus, embarulhado, angustiado, temeroso, que o Senhor possa expulsar todo medo, que o Senhor possa tirar toda insegurança, toda angústia, toda ansiedade, e em seu lugar promover a paz que excede todo entendimento, que é fruto da confiança e da segurança que temos no Deus Emanuel, no Deus presente, no Deus conosco, que a cada dia está presente em nossas vidas no Espírito Santo, nos dizendo: não temas, não temas, não temas, eu sou contigo, meu servo, tu és o meu escolhido, tu és o povo do Senhor. Então não temas, confia, espera no Senhor, descansa no Senhor. Que seja assim, Senhor, na vida de cada um de nós. Nós oramos com gratidão, pedindo que o Senhor traga alívio para todos aqueles que sofrem neste momento, para que a Tua resposta de graça e misericórdia possa promover, Senhor, esta paz e esta bênção em cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.